Revelado, o incrível processo transformador que gera produtos de milhões com pele de cavalo. A chuva caía forte, como se o céu quisesse chorar a dor da cidade. Ana estava em casa, com o peito apertado, pensando nos desafios diários. Desde a morte de seu marido, cada dia era uma luta para dar um futuro melhor para Lucas e Sofia. A solidão e o peso da responsabilidade dançavam entrelaçados no seu coração. Quando o barulho ensurdecedor de um desabamento ecoou pela rua, Ana correu para a janela, seu coração acelerado. O que foi isso? Pensou, enquanto um misto de desespero e preocupação a invadia. Era a única fábrica de bolsas de couro, a fonte de sustento de muitos, incluindo ela. No dia seguinte, Ana decidiu ir até os escombros. A cidade parecia deserta, o pânico ainda pairava no ar. Ela revirou tudo o que encontrou, procurando por algo útil, um resquício de esperança acredita. Então, entre entulhos e restos de sonhos, encontrou um caderno de receitas e anotações da sua avó. Ao folhear as páginas amareladas, uma ideia surpreendente surgiu como uma luz no fim do túnel, um método que transformava a pele de cavalo em produtos de alto valor. Isso pode ser a chance que eu precisava, pensou, animada. Não demorou muito para que Ana começasse a divulgar sua ideia. No entanto, a recepção não foi a esperada. Vendo-a como uma sonhadora insignificante, a comunidade a criticou. Ela não vai conseguir, diziam os homens do bar. A pressão e a rejeição a deixavam angustiada, mas a força de sua determinação e o apoio dos vizinhos tornaram-se seu combustível. Juntos, meteram a mão na massa, construindo uma rede de colaboração que fervilhava esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana estava determinada, mas a luta era feroz. As elites locais, temendo a mudança, tentavam desacreditá-la a todo custo. Em meio a essa batalha, uma traição vinda de alguém que ela considerava amigo fez seu mundo tremer. O que era, a princípio, um sonho começava a desmoronar como a fábrica que havia desaparecido sob a chuva. Dúvidas invadiram sua mente. Poderia confiar novamente nas pessoas? Quando finalmente o primeiro lote de produtos foi vendido e o sabor do sucesso começou a surgir, Ana se viu em um dilema angustiante. Confiar nas pessoas era parte da natureza humana, mas até que ponto isso era seguro? As vozes de desconfiança ecoavam na sua cabeça enquanto ela balançava em um mar de incertezas. Agora, a verdade estava a poucos passos de distância e o futuro de sua família dependia da coragem que ainda guardava dentro de si. Em quem ela poderia confiar? A história de Ana, repleta de resiliência e ternura, estava prestes a dar um giro inesperado. Ana sentia seu coração pulsar com força enquanto contemplava o novo passo que precisava dar. A ideia de criar produtos a partir da pele de cavalo parecia cada vez mais palpável, mas o medo da traição ainda a assombrava. O estigma da desconfiança a envolvia como um cobertor pesado, e as palavras daqueles que antes eram amigos ecoavam em sua mente. Ela não vai conseguir aquilo, a atingia como uma flecha. Mas, ao olhar para Lucas e Sofia, ela encontrava a motivação que lhe faltava. Se eu não tentar, como poderei olhar nos olhos deles novamente? Pensou, decidida. A primeira venda tinha sido um pequeno sucesso, mas as críticas ainda eram como chagas abertas em sua alma. E, embora as pessoas houvessem feito pouco caso de seu sonho, havia também aqueles que começaram a apoiá-la. Entre eles, uma mulher idosa, Dona Clara, que vivia na casa ao lado e sempre havia acreditado no potencial de Ana. Ninguém pode tirar de você o que você acredita, minha filha, Dona Clara dizia com voz suave e protetora. Suas palavras se tornaram um mantra que impulsionava a Ana a seguir adiante. Com isso, elas começaram a trabalhar juntas. A idosa trouxe seus conhecimentos sobre costura e design, enquanto Ana se aprofundava nas anotações do caderno da avó. Assim,
Aquele espaço pequeno e simples transformou-se numa verdadeira oficina de criação e esperança. As horas se arrastavam, mas cada dia, as criações ganhavam vida. Quando as primeiras bolsas começaram a tomar forma, Ana mal conseguia conter a empolgação. Era uma mistura de esperança e ansiedade. Agradecia cada apoio que recebia, desde os vizinhos que traziam café até os que ajudavam a montar as peças. A comunidade estava se unindo. Porém, a sombra da traição ainda pairava sobre sua mente. No fundo, uma parte dela se perguntava, e se tudo isso fosse em vão? E se aquela pessoa que havia traído sua confiança voltasse para sacar o que era dela? Eram pensamentos angustiantes, mas Ana não podia dar espaço para o desânimo. Ela precisava acreditar que sua jornada valia a pena. Com o tempo, as redes sociais começaram a propagar seus produtos. As primeiras encomendas chegaram e, aos poucos, Ana se sentia mais forte. As vozes de desconfiança foram silenciadas por clientes satisfeitos e admirados com o trabalho artesanal que, por acaso, carregava consigo a essência de uma mulher guerreira. E assim, a cada produto que saía da sua oficina, ela sentia que estava encantando o mundo de uma forma única. Mas quando tudo parecia finalmente se encaixar, ela recebeu uma mensagem misteriosa. Um número desconhecido, um convite para uma reunião. Sentiu um frio na barriga. Ao mesmo tempo, a esperança e o medo se misturavam, criando uma tempestade interna. O que será que estão planejando? Ela se questionava, seu coração batendo acelerado. Ana sabia que era hora de tomar uma decisão. Deveria ir enfrentar o desconhecido ou continuar no caminho seguro que tinha construído. O futuro de sua família e de seus sonhos estava prestes a entrar em um eixo de transformação que ela nunca poderia imaginar. E se essa reunião for a chave para tudo mudar? Refletiu, decidida a descobrir a verdade. Agora, a linha entre confiança e traição tornava-se cada vez mais tênue, à medida que ela se preparava para o que estava por vir. Ana ficou em pé, parada diante do espelho, tentando acalmar o coração que parecia querer saltar do peito. A mensagem ainda pulsava em sua mente: vamos discutir uma nova oportunidade. O telefone parecia um peso em suas mãos, e a imagem refletida mostrava uma mulher forte, mas vulnerável. Ela sabia que precisava da coragem que sempre teve, mas que ultimamente se sentia tão distante. Com um último suspiro, decidiu que iria à reunião. Seus olhos brilharam ao lembrar dos elogios de seus clientes, a felicidade estampada nos rostos de Lucas e Sofia, e o apoio incondicional de Dona Clara. O caminho que trilhara não poderia ser em vão. Era hora de levar seu sonho a um novo nível, mesmo que a estrada ainda fosse incerta. No dia da reunião, vestiu uma blusa que sua avó havia costurado de sua própria mão, um pequeno símbolo de que a força estava dentro dela. Chegando ao endereço indicado, a ansiedade aumentou. O local era um moderno escritório, nada comparado ao calor de sua oficina caseira. A porta de vidro refletia sua imagem. Ela respirou fundo e entrou, sentindo o cheiro do café fresco no ar. A sala era iluminada por grandes janelas, e os rostos desconhecidos a esperavam. Um homem de terno, com um olhar firme, começou a falar. Era Eduardo, o representante de uma empresa que havia se interessado por suas criações. Ana, seu trabalho surpreendeu nossos avaliadores. Podemos transformá-lo em uma linha exclusiva, disse ele, com um sorriso que parecia quase convidativo. Mas Ana sentiu um frio na barriga. Havia uma tensão no ar, algo que a fez lembrar das risadas e das palavras cruéis que escutara. E se estivesse prestes a ser enganada mais uma vez? Mesmo assim, seu desejo de triunfar falava mais alto e a empurrou para a frente. Aqui está o que precisamos para iniciar, um contrato de exclusividade. Se você assinar, garantiremos apoio total para sua marca, continuou Eduardo, mostrando um documento semi-preparado. Ela olhou ao redor e viu olhares de expectativa, mas algo dentro dela pulsava de forma contrária. Era um desejo de manter seus produtos intactos, de não deixar que outros decidissem por seu sonho. Posso pensar sobre isso? Perguntou Ana, a voz firme, mas com um tremor sutil. O homem franziu a testa, claramente surpreso com a recusa. É uma oportunidade incrível, Ana. Muitas mulheres já sonharam como você e nunca chegaram a isso.
Essa é a sua chance de brilhar. Insistiu Eduardo, sua confiança transformando-se em uma pressão quase palpável. Dúvidas começaram a surgir novamente, as mesmas que a assombravam. E se não fosse verdadeiro? E se estivesse cega pela ambição? Entretanto, ao olhar para o sorriso em seu rosto refletido nas paredes daquela sala, Ana percebeu algo novo. Já havia construído um caminho com suas próprias mãos e com o apoio de quem realmente acreditava nela. O que a tornava tão especial não eram os produtos, mas a paixão e a verdade por trás de cada peça. Não sei se posso ceder à pressão agora, respondeu, mais decidida. Foi assim que cheguei até aqui, mas preciso da minha liberdade de criar. O olhar de Eduardo escureceu levemente, e a sala pareceu girar um pouco. A tensão tornou-se quase palpável. Se você não assinar, pode encontrar dificuldade para crescer sozinha, afirmou ele, como uma ameaça disfarçada entre as palavras. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Aquele era o momento decisivo, uma bifurcação no caminho que escolhera. Agora, ao mesmo tempo que sentia sua determinação crescendo, uma nova mensagem chegou a seu celular. Era uma videochamada, mas quem estava do outro lado a deixaria sem palavras. Se você acreditar, tudo pode mudar, disse a voz no celular. Mas quem era? Neste instante, Ana percebeu que estava prestes a descobrir o que realmente importava. O que decidiria naquelas próximas horas poderia não só afetar seu futuro, mas revelar verdades bem mais profundas do que poderia imaginar. Ana olhou fixamente para a tela do celular, a voz familiar a envolvia em uma aura de expectativa. À medida que a imagem se tornava mais nítida, ela mal podia acreditar no que via. Era Clara, sua amiga da faculdade, com quem havia perdido contato depois que Clara se mudou para fora do país, em busca de oportunidades. O sorriso dela brilhava como um farol em meio à escuridão da incerteza. Ana! Você não vai acreditar no que descobri, exclamou Clara com entusiasmo. Seus olhos brilhavam e, por um breve momento, toda a tensão da reunião parecia desaparecer. Clara! Que surpresa! Ana respondeu, sentindo um alívio imediato. O que aconteceu? Você está bem? Estou ótima! A vida lá fora é uma loucura, mas eu preciso te contar sobre um novo projeto que estou desenvolvendo com uma equipe incrível. É sobre empoderamento feminino e sustentabilidade. E eu pensei em você. Nós poderíamos juntar forças e fazer algo grandioso. Ana sentiu seu coração acelerar. Poder trabalhar com Clara novamente era uma chance incrível, mas a dúvida a atingiu rapidamente. Mas e a reunião? Eu não posso largar tudo assim, e também, acabar de recusar um contrato não é o melhor começo. Tenho uma ideia que pode ser revolucionária. E se nós usássemos técnicas de produção que minimizam o impacto ambiental, e ainda assim criássemos algo de alto valor? Podemos transformar a sua marca em algo ainda maior, Ana. O mundo precisa de produtos que tenham história, que venham de tradições, mas que respeitem a natureza. Os olhos de Ana brilharam com as possibilidades. Sua mente girava em torno daquela conversa, lembrando de tudo o que havia aprendido sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Você realmente acha que podemos fazer isso? Ela perguntou, a insegurança se misturando à esperança. Com certeza. Nós já temos muitos contatos na indústria. Se você se unir a mim, podemos trazer sua visão à vida, mas de uma maneira que a faça brilhar, sem perder a essência. Vamos criar algo autêntico. E mais importante, sem abrir mão de sua liberdade criativa. A ideia era sedutora e ao mesmo tempo aterrorizante. As palavras de Eduardo ecoavam na mente dela, dificuldade para crescer sozinha. Mas o que Clara estava oferecendo parecia mais do que uma mera oportunidade. Era uma chance de reescrever sua história. Ana olhou para Eduardo, que a observava, a frustração começando a desenhar-se em seu rosto. Ela podia sentir aquele peso no peito. Era hora de decidir, contrariar a visão tradicional de sucesso, aquela imposta por alguém que não entendia seu coração e seu sonho, ou abrir uma nova porta que poderia levá-la a um caminho repleto de autenticidade. Sem conseguir conter, perguntou a Clara, e se tudo der errado? E se eu falhar novamente?
Você já tem seus clientes, Ana. Tem seu talento. Olha onde você chegou sozinha. Misturar forças com alguém que entende sua visão te dará uma base sólida. Não tenha medo de se arriscar, a magia acontece fora da zona de conforto. Clara disparou, cheia de paixão. Aquela fala acendeu algo dentro dela. Ana respirou fundo, sentindo uma nova determinação crescer. Ok, vamos fazer isso. O que precisamos fazer? Primeiro, precisamos de um plano. Vamos organizar tudo e depois, quem sabe, você pode até fazer uma apresentação em uma grande feira. Clara respondeu, cheia de entusiasmo. Enquanto Ana ouvia, sentiu uma onda de alegria e medo ao mesmo tempo. Mas, mais do que tudo, sentia que finalmente estava no caminho certo. Eduardo a interrompeu, sua voz insistentemente cortando o clima. Ana, seu sucesso é agora. Não perca tempo com algo incerto. Ana olhou para ele, então para a tela onde Clara sorria. As possibilidades pareciam brilhar. Mas naquele momento de transformação, a dúvida retornou. O que ela realmente queria? O que estava disposta a sacrificar para alcançar seu verdadeiro sonho? Enquanto um turbilhão de sentimentos a envolvia, a mensagem clara de Clara ainda ecoava em sua mente. Acredite em si mesma, Ana. O mundo precisa de você. Com isso, Ana tomou uma decisão. E, sem saber o que o futuro reservava, ela se preparava para dar o próximo passo. O que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. Ana se afastou um pouco da tela, tentando organizar a mente. O que estava prestes a fazer era algo grandioso e aterrador ao mesmo tempo. O chamado de Clara a puxava como um imã, mas a voz de Eduardo ressoava em sua cabeça, tornando tudo ainda mais complicado. Com um suspiro profundo, decidiu que precisava conversar com Clara e entender mais sobre aquele projeto. Clarinha, me conta mais. O que exatamente você imagina? Ana questionou, e Clara começou a descrever as ideias que fervilhavam em sua mente. Nosso foco vai ser um produto que resgata tradições locais, que conte histórias e, ao mesmo tempo, respeite a natureza. Imagine, por exemplo, uma linha de acessórios feitos a partir de materiais sustentáveis e de alta qualidade. Podemos usar empresas que garantem um ciclo de produção justo, envolvendo mulheres de comunidades carentes. Além disso, podemos proporcionar toda a infraestrutura para elas crescerem, disse Clara, e sua empolgação era contagiante. Ana se sentia cada vez mais inspirada. Aquela conexão com Clara parecia mágica, como se os sonhos que tinham há anos atrás renascessem agora. Nós podemos fazer um bom trabalho juntas, sim. Mas e o investimento? Precisamos pensar nos custos. Não se preocupa, Ana. Já tenho contatos que podem nos ajudar a levantar esse capital inicial. Além disso, podemos buscar patrocínios e parcerias. O importante é que temos uma causa, uma missão. Isso sempre atrai apoiadores. Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Ela sempre quis usar sua marca para fazer a diferença, mas se deixava prender pelo medo do fracasso. Agora, com Clara ao seu lado, a visão parecia mais clara. Com cada palavra, Ana se imaginava em feiras e eventos lançando seu novo projeto, conversando com mulheres que compartilhavam de sua paixão por empoderamento e responsabilidade socioambiental. Era como se uma luz começasse a brilhar, iluminando um caminho que até então parecia nebuloso. Entretanto, a sombra de Eduardo ainda pairava sobre sua mente. Ela sabia que ele não aceitava mudanças facilmente. Clara, e se Eduardo não apoiar isso? Ele pode não entender a nova direção, e você sabe como ele é controlador. Você precisa lidar com isso, Ana. A escolha é sua, e, se ele não entender seu desejo de se reinventar, talvez seja hora de se afastar um pouco. Às vezes, para crescer, precisamos deixar algumas coisas para trás, até mesmo pessoas, Clara falou com firmeza. Você pode e deve ser seu próprio norte. As palavras da amiga cortaram a incerteza como uma navalha, e Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela sempre tinha se colocado em segundo plano, priorizando o que os outros pensavam dela. Agora, olhou para a tela do celular, a imagem de Clara refletindo esperança e possibilidade.
Eu vou fazer isso. Mas tenho medo, e eu não sei se estou pronta e justamente esse medo é a chave. A coragem é agir apesar do medo. Não é hora de retroceder, mas de criar um novo capítulo. Você é capaz, Ana. De verdade. Clara exclamou, e Ana sorriu. O brilho nos olhos da amiga era motivador. Após algumas horas de conversa intensa, Ana sentia-se mais leve. Um plano começou a se formar na cabeça dela e, por um instante, ela se esqueceu das críticas que pudesse ouvir. Quando a chamada terminou e ela ficou sozinha, olhou uma última vez para a tela do celular, quase esperando que Clara reaparecesse. O futuro ainda era uma incógnita, mas estava cheia de coragem. A noite, no entanto, trouxe mais dúvidas. Ouvindo os ecos das vozes ao seu redor, Ana teve um pesadelo. Eduardo a confrontava, apontando falhas e medos como se fossem facas. Ao despertar, o coração ainda palpitava. Ela não podia adiar a conversa com Eduardo para sempre, mas como iniciar um diálogo sem que tudo desmoronasse? Agora era uma questão de tempo e coragem. O que Ana faria ao se deparar com a verdade? O universo estava prestes a conspirar, e a vida estava pronta para apresentar seu próximo desafio. Os primeiros raios de sol entraram pela janela, iluminando o quarto de Ana de uma forma que parecia trazer esperança. No entanto, a ideia de enfrentar Eduardo ainda gelava. O café preparava-se com um aroma reconfortante, mas ela mal conseguia saborear a bebida que tanto gostava. O nervosismo a corroía por dentro. Um desejo profundo de mudança pulsava em seu coração. Como poderia se libertar das amarras que a prendiam a uma vida que não a fazia feliz? Ana buscava respostas, mas a voz de Eduardo sempre ecoava em sua mente, lembrando-a do que estava em jogo. Era mais que um projeto, era a chance de escrever uma nova história. Apesar de todo o receio, Ana se arrumou e decidiu que era hora. Colocou um vestido que sempre a fazia sentir-se confiante e olhou-se no espelho, tentando se convencer de que aquele reflexo refletia a mulher que queria ser. Ao encontrar Eduardo no escritório, seu coração disparou. Ele estava concentrado em seu laptop, alheio à tensão que pairava entre eles. Ana respirou fundo. Eduardo, precisamos conversar. Ele virou-se, um olhar questionador no rosto. Sobre o quê? Ela hesitou por um segundo, o medo quase a paralisando. Mas as palavras de Clara ecoavam, você deve ser seu próprio norte. Com um ato de bravura, Ana começou a falar. Sobre um novo projeto que eu e a Clara estamos pensando. Uma linha de acessórios, algo que resgate tradições locais e faça a diferença. Eduardo arqueou uma sobrancelha, já abrindo a boca para interromper. E quem vai financiar isso? Você sabe que não temos dinheiro para aventuras. Ela sentiu seu coração afundar com suas palavras, mas decidiu colocar tudo em jogo. Edu, não é apenas uma aventura. É uma missão. Podemos trabalhar com mulheres de comunidades carentes, ajudar a gerar renda, dar voz a histórias que precisam ser contadas. Você sabe que eu sempre quis fazer algo assim. O silêncio tomou conta do ambiente. Ana podia ver a mudança de expressão sobre o rosto dele. Confusão, raiva e, por fim, um toque de desdém. Você sabe que eu não apoio esses projetos de coração. O que interessa são os números. É isso que constrói um negócio. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Ana teve que segurar o impulso de chorar. Mas e se o sucesso não for apenas financeiro? E se o impacto que causarmos for ainda mais valioso? Ela viu um rasgo de hesitação na atitude dele, mas logo ele tomou uma postura defensiva. Você não entende, Ana. Este tipo de coisa pode acabar com nossa credibilidade. Você quer arriscar tudo por uma ideia que nem sabe se vai dar certo? A frustração dele se tornou palpável e, dentro de si, Ana sabia que aquela conversa estava se afastando do que realmente importava. Um impulso de liberdade a preencheu. Edu, da mesma forma que seu lado controlador pode ser a razão pela qual não crescemos, esse projeto é uma oportunidade de transformação, não só para nós, mas para muitas mulheres que sonham em ter uma chance. E se você não puder ver isso, talvez essa conversa devesse ser outra sobre nosso futuro, não apenas o projeto.
As palavras estavam lançadas, e as consequências se tornaram evidentes. Eduardo parecia paralisado. O confronto não era apenas sobre o projeto, mas sobre o que estavam se tornando. Ana sentiu o ar em volta mudar, como se finalmente tivesse rompido uma barreira que parecia impossível. Vou me reunir com Clara novamente e seguir em frente, com ou sem você, ela finalizou, dando-lhe as costas. Ao sair do escritório, uma onda de liberdade a envolveu. Havia deixado medos de lado, mas o preço a pagar parecia ainda maior. O que aconteceria agora? Eduardo reagiria? E o sonho dela se tornaria realidade? Essas perguntas a acompanhavam a cada passo, enquanto a vida continuava a dar voltas inesperadas. O futuro era uma tela em branco, e Ana estava prestes a cobri-la com suas cores. Ana caminhou pela rua, sentindo a brisa suave em seu rosto, como se o mundo estivesse conivente com sua decisão. A adrenalina ainda percorria suas veias. Havia uma leveza em seus passos, uma determinação recém-descoberta que a impulsionava para a frente. Queria acreditar que suas palavras não foram em vão, que Eduardo poderia enxergar o que ela via. Mas, no fundo, havia um frio na barriga que lhe dizia que a batalha estava apenas começando. Ao chegar ao café onde se encontraria com Clara, o aroma do pão fresco e do café coado a envolveu em uma sensação acolhedora. Clara sempre fora seu porto seguro e, naquele instante, Ana precisava dela mais do que nunca. Quando se encontraram, a amiga a cumprimentou com um sorriso que deixava claro que já sabia que algo importante havia acontecido. Oi, como você está? Você parece diferente. Clara comentou, observando-a atentamente. Eu tive uma conversa com o Eduardo hoje, Ana começou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Falei sobre o projeto e, bem, a reação não foi a que eu esperava. Clara franziu a testa, inclinando-se para a frente. O que aconteceu? Ana respirou fundo e desabafou, as palavras saindo apressadas. Ele não acredita que isso seja viável. Para ele, é só uma aventura, e que arriscar tudo isso pode acabar com a nossa credibilidade. Fiquei tão frustrada, mas ao mesmo tempo, sinto que não posso voltar atrás. O olhar de Clara foi de compreensão. Você sabe que a mudança às vezes exige coragem. E você não pode deixar que o medo de um só homem a impeça de seguir o seu coração. O que você quer fazer é lindo. Tem um impacto real. Ana sorriu levemente, sentindo-se mais fortalecida. Obrigada, Clara. É tão difícil quando alguém que amamos não acredita em nós. Mas eu não posso desistir. Esse projeto pode abrir portas para tantas mulheres. E vai, Clara assegurou, segurando a mão de Ana. Vamos dar o primeiro passo. Precisamos bolar um plano e começar a trabalhar nos detalhes. Não podemos deixar que o cristalizar da opinião de Eduardo nos impeça de seguir em frente. Momentos depois, uma ideia brilhante começou a tomar forma na mente de Ana. Elas podiam realizar uma apresentação que mostrasse não apenas o potencial financeiro das histórias que queriam contar, mas também o impacto que isso causaria. Se convencê-la de que era um bom negócio, talvez Eduardo se juntasse a elas. Um plano no papel deixou a animação ocupar o espaço que antes era da dúvida, e a energia entre as amigas crescia. Podemos começar com uma abordagem mais analítica. Mostrar números e relatos de mulheres que tiveram suas vidas mudadas por projetos como o nosso, sugeriu Ana, os olhos brilhando de entusiasmo enquanto começava a traçar os tópicos que deveriam ser abordados. Clara assentiu, pegando um papel e uma caneta. Você vai ver, Ana. Logo estaremos em pé, apresentando nosso projeto, e quem sabe Eduardo não se junta a nós. Transformar essa ideia em realidade é o primeiro passo para mudar o cenário, do café à sala de reuniões. E assim começaram a rabiscar. Palavras se transformavam em sonhos, e o que antes parecia um abismo entre Ana e Eduardo agora parecia uma ponte, longa e desafiadora, mas acessível. Entretanto, enquanto planejavam cada detalhe, Ana sentia uma pontada de ansiedade. E se, mesmo apresentando tudo de forma impecável, Eduardo apenas a descartasse novamente? O receio a acompanhava, mas não podia deixar que isso a paralisasse. Com o tempo,
Ana percebeu que o peso das expectativas de Eduardo não poderia continuar definindo seu caminho. Ao mesmo tempo, havia consciência de que essa era uma luta não só por um projeto, mas por sua própria vida. Quando a tarde começou a escurecer, Ana e Clara deixaram o café com os primeiros rascunhos da apresentação em mãos e a chama da esperança reacendida em seus corações. O caminho à frente estava repleto de desafios, mas nenhuma dor seria demais. Mas então, uma notificação em seu celular fez Ana parar. Era uma mensagem de Eduardo: precisamos conversar de novo. Seu coração disparou. O que ele teria a dizer desta vez? O futuro estava mais próximo, mas o desafio parecia ainda maior. Ana olhou para a tela do celular, as palavras saltando para fora como se fossem um eco de suas esperanças e medos. Eduardo sempre tinha esse poder sobre ela, uma mistura de atração e ansiedade que a deixava em um estado de frenesi. Precisamos conversar de novo. Quase podia ouvir a sua voz, firme e autoritária, chamando-a. E agora, o que viria? Clara notou a hesitação no semblante da amiga. O que ele disse? Perguntou, inclinando-se mais perto, o olhar atento. Ele quer conversar, Ana murmurou, a voz insegura. Sobre o projeto. Isso pode ser bom, Clara respondeu, com um sorriso encorajador. Pode ser a chance de vocês resolverem as coisas. Ou mesmo de ele ver o quanto isso é importante para você. Ana prendeu a respiração. Clara tinha razão, mas o medo gripava sua alma. E se ele me disser que não novamente? E se ele não mudar de ideia? A amiga segurou suas mãos, oferecendo uma força silenciosa. A vida é feita de riscos, Ana. Lembre-se, você já deu o primeiro passo. Agora, traga sua verdade à mesa. Ele pode estar mais aberto do que você pensa. Aquelas palavras ficaram na sua cabeça enquanto caminhavam para o carro. Ana sabia que o encontro era um divisor de águas. Precisava encarar Eduardo e lutar pelo que queria, não só pelo projeto, mas por seu direito de sonhar. No caminho de volta para casa, seu coração batia com força, acompanhando o ritmo do motor. A cada esquina, a expectativa se misturava ao medo, e os pensamentos giravam como folhinhas num vento forte. Como Eduardo reagiria? O que ela diria? Seria capaz de convencê-lo? Ao chegar em casa, a luz suave do abajur iluminava o ambiente e deixava tudo mais acolhedor. Ana decidiu se preparar. Colocou a música que sempre a inspirava e começou a arrumar suas anotações. Enquanto organizava os papéis, uma convicção crescente se formou dentro dela. O que ela tinha a oferecer não era uma aventura, era uma missão. Uma paixão. Era o futuro de muitas mulheres que precisavam ser ouvidas. Quando finalmente se sentou, a luz do laptop refletia seu foco. Com um toque firme nas teclas, começou a criar a apresentação. Relatos de mulheres que tinham batalhado e superado obstáculos. Dados e estatísticas que mostravam que o projeto não era um mero risco, mas uma oportunidade real de mudança. Ana se entregou completamente, moldando cada slide com carinho e dedicação. A cada palavra digitada, mais confiança crescia em seu peito. Na manhã seguinte, antes do encontro, o celular vibrou novamente. Era outra mensagem de Eduardo: podemos nos encontrar mais cedo, às 14 horas? O estômago de Ana se revirou. Um sinal de urgência, ou apenas falta de paciência? No problema. Estou pronta, venha. Vou apresentar tudo, respondeu, decidida a não se deixar abater. Às 13h45, cada minuto parecia uma eternidade. Ana olhou para o espelho, ajustou os cabelos e tentou transmitir a confiança que desejava sentir. O que viria a seguir poderia mudar tudo. E, no fundo, algo dentro dela sussurrava que, independentemente do resultado, ela já estava se tornando a mulher que queria ser forte, independente e capaz de encontrar seu próprio caminho. Quando a campainha tocou, seu coração disparou. Um momento profundo de verdade a aguardava. Seria a hora de mostrar a Eduardo que sua visão não era apenas uma ideia, mas uma missão que pulsava em seu ser. Com a respiração entrecortada, Ana abriu a porta. A presença de Eduardo era quase palpável, seu jeito sempre autoritário.
Mas ela estava pronta para tudo, ou poderia desmoronar. Oi, Ana, ele disse, com um tom que misturava curiosidade e ceticismo. Oi, Eduardo. Obrigada por vir. Precisamos conversar. E assim, os dois se sentaram. O peso das expectativas pairava no ar, mas Ana já não estava sozinha nessa batalha. Mas, ao mergulharem na conversa, Ana percebeu uma sombra em seus olhos que tinha a ver com algo mais profundo, algo que nem ela esperava trazer à tona. A tensão no ar era quase opressiva. Ana olhou para Eduardo, seu olhar curioso, mas também carregado de uma ansiedade que não se podia ignorar. Eduardo, ela começou, respirando fundo para se acalmar. Hoje estou aqui para falar de algo que é muito mais do que um projeto. É sobre as mulheres que se sentem invisíveis, sem voz, sem um caminho claro. Com esse projeto, eu acredito que podemos dar a elas um meio para se expressarem e conquistarem seu espaço no mundo. Eduardo a ouviu atentamente, mas estava claro que sua mente estava em outro lugar. Ele parecia pesar as palavras dela e, por mais que quisesse acreditar na força que elas tinham, um fio de ceticismo ainda o impediu de se soltar. Eu entendo onde você quer chegar, ele disse lentamente. Mas você realmente acha que isso é viável? Estamos falando de um investimento significativo, Ana. Esses projetos precisam gerar resultados imediatos. A frustração começou a surgir dentro dela como uma onda. Eles precisam de tempo, Eduardo. É uma mudança de mentalidade. E tudo começa com uma inspiração que se traduz em ação. Eduardo, porém, não parecia convencido. Ana notou o modo como seus olhos escaneavam a sala, como se procurassem uma saída. Nesse momento de hesitação, algo curioso aconteceu. Um misto de vulnerabilidade e determinação tomou conta de Ana, e ela decidiu que era hora de compartilhar algo que nunca tinha contado. Eu sei que você tem suas dúvidas, e eu respeito isso. Mas preciso lhe dizer, eu também tinha meus medos, e depois de passar por experiências de vida que me marcaram profundamente, percebi o que realmente importa, a transformação. Eu não sou apenas uma idealista, eu sou uma sobrevivente. As palavras de Ana pairaram no ar pesado, cada uma delas entrelaçada com emoções que faziam o coração dela pulsar mais rápido. Ela não sabia se Eduardo entenderia a profundidade do que estava revelando, mas precisava tentar. Eduardo a encarou, a expressão no rosto dele começava a mudar. Você passou por isso? Ana sentiu, as lágrimas ameaçando escorregar pelo seu rosto. Perdi minha mãe muito cedo. Ela sempre me disse que as mulheres têm um poder incrível, mas muitas vezes esse poder é esquecido. E por isso, eu quero criar essa plataforma, para que outras mulheres possam lutar e se encontrar. Um silêncio se estabeleceu entre eles. Eduardo parecia processar tudo aquilo. A sombra que antes ocultava suas emoções agora dava espaço para uma revelação mais profunda. Ele não era apenas o chefe, havia experiências que moldavam sua visão. Na verdade, Ana, ele começou com uma voz mais suave, minha mãe sempre me disse que a força vem da vulnerabilidade. Talvez eu tenha sido cético demais. Ana sentiu uma onda de esperança. Era um sinal de que a conversa estava tomando um novo rumo. O fardo que carregavam podia ser compartilhado, e isso poderia inspirar uma nova aliança. Porém, antes que ela pudesse reagir, o celular de Eduardo tocou interrompendo o momento. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Desculpe, preciso atender isso. É urgente. A ansiedade voltou, e o pequeno triunfo começou a se desvanecer. Ana assistiu enquanto ele se afastava, se sentindo um misto de ansiedade e frustração. O que estava a ponto de expressar poderia mudar tudo, mas seria essa conversa interrompida uma oportunidade perdida? Ela se levantou e olhou pela janela, a luz do sol iluminando seu rosto. Quando Eduardo voltou, seu olhar estava diferente. Havia uma determinação lá, mas também algo que ela não esperava. Ana, eu quero ouvir mais sobre sua visão, mas temos que ser realistas. O que você me disse antes, isso precisa ser provado. Senão, não vou conseguir te apoiar. Naquele instante, tudo pareceu se acumular dentro de Ana. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, e o que Eduardo revelou era um passo importante.
Mas a recompensa poderia ser mais do que um simples aceite. Era a aceitação de um chamado para um propósito maior. O que isso significava para o futuro de seu projeto? Ela precisaria olhar para si mesma e encontrar a certeza novamente. E assim, antes que pudesse pensar demais, Ana disse um sim silencioso para si mesma. Então, vamos provar, ela respondeu com uma coragem renovada. Eduardo levantou a cabeça, um leve sorriso começando a brotar. Mas nesse mesmo instante, a porta aberta da sala deixou entrar um ruído inesperado do corredor, e um grito cortante ecoou pelo ambiente. O mundo de Ana estava prestes a mudar novamente, mas desta vez, talvez, de um jeito que ela nunca poderia imaginar. O grito cortante ecoou pela sala, prendendo a atenção de Ana e Eduardo. O som de passos apressados ao fundo deixava a atmosfera elétrica, e Ana sentiu o coração acelerar. O que havia acontecido? Com um misto de preocupação e expectativa, eles se levantaram ao mesmo tempo. Em um instante, os dois estavam na porta, os olhos arregalados em busca da origem do barulho. A imagem de uma funcionária do escritório, com os olhos avermelhados e uma expressão assustada, apareceu. Um acidente, do lado de fora, conseguiu dizer entrecortada, enquanto a adrenalina corria em suas veias. Ana sentiu um frio na barriga. O que aconteceu? Perguntou, sem conseguir evitar a urgência na voz. É a nossa fábrica. Está pegando fogo. A voz da mulher tremia, e o pânico era evidente. A mente de Ana começou a correr. A fábrica, o trabalho de tantas mulheres, o sonho que estava começando a ganhar vida. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar novamente. A imagem do que havia sido seu porto seguro agora em risco fazia seu coração apertar. Precisamos ir, disse Ana, sem pensar duas vezes. A urgência falou mais alto que qualquer insegurança que ela tinha naquele momento. Ao olhar para Eduardo, viu que ele a acompanhava, já com expressão decidida. No caminho, as sirenes soavam ao fundo. Quando chegaram ao local, o calor e a fumaça entraram em seus pulmões. Pessoas se aglomeravam, olhares aterrorizados observavam enquanto os bombeiros começavam a controlar as chamas. A cena era caótica, mas algo começou a mudar dentro de Ana. No meio da desgraça, uma centelha de coragem nasceu em seu peito. Com uma determinação renovada, ela olhou para Eduardo e disse: precisamos ajudar. Não podemos ficar de braços cruzados. Ele a observou, a expressão revelando que se lembrava de toda a paixão de Ana. Juntos, começavam a organizar os moradores e trabalhadores da redondeza, dividindo tarefas e responsabilidades. Ana sentiu seu coração se encher ao ver a união da comunidade. Todos estavam ali, prontos para se ajudar mutuamente. Enquanto trabalhavam, com pessoas correndo aos seus lados, lembrou-se da força que sempre a acompanhará. Era isso que ela desejava, não apenas produtos, mas um impacto. E ali, naquele momento de desespero, foi precisamente isso que estavam fazendo. Após horas de trabalho intenso, finalmente as chamas foram controladas, mas a ferida da fábrica ainda parecia exposta. Muitos olhares estavam sobre Ana e Eduardo, e uma nova determinação começou a brotar entre eles. Eles viram que, juntos, poderiam fazer mais. Eduardo, esse acidente pode ser a nossa oportunidade de criar algo maior, Ana iniciou. Nosso projeto não deve ser apenas sobre produtos lucrativos. Deve ser sobre sustentabilidade, reconstrução e apoio à nossa comunidade. Várias mulheres precisam de uma nova chance, e essa pode ser a nossa missão. Eduardo a encarou, agora com os olhos mais abertos. Você tem razão. E se criássemos uma campanha de reconstrução, usando partes da linha de produtos que já desenvolvemos? Se conseguíssemos arrecadar fundos, seria mais do que uma reinvenção, seria uma revolução. Ana sentiu suas esperanças renascerem. Estava ali, vendo que a sua linha de acessórios não era apenas um sonho, mas agora se tornaria um pilar de apoio para todas aquelas mulheres que precisavam de uma nova oportunidade na vida. As ideias começaram a fluir como um rio. Ana, Clara e Eduardo se sentaram e começaram a planejar uma apresentação para a comunidade, mas um passo além desse sonho, iriam apresentar a outros potenciais parceiros,
sensibilizá-los. E assim, dias se passaram nesse movimento frenético, mas inspirador. A energia que Ana sentia agora era diferente. Era como se a dor e o desespero tivessem se transformado em um movimento poderoso. Os moradores estavam se unindo, apoiando as mulheres que precisavam de ajuda, compartilhando suas histórias. Finalmente, o dia da apresentação chegou. Ana estava nervosa, mas essa era a prova de que seu sonho, que já havia enfrentado tantos desafios, estava finalmente tomando forma de uma maneira que ela nunca imaginou. Com Clara ao seu lado, elas apresentaram suas ideias e a história que estava sendo tecida a partir do desastre. O público ouviu atentamente, muitas lágrimas foram derramadas, mas também sorrisos de esperança. Ao terminar, Ana olhou nos olhos de Eduardo e viu uma nova luz. Era um sinal claro de que tudo estava se encaixando. As mulheres que precisavam de apoio estavam ali, sentindo o desejo de se unir ao movimento. A partir daquele momento, Ana não era mais apenas uma sonhadora, era uma líder motivada por um propósito maior. A força da comunidade e a determinação de se reerguer a levavam além. E, assim, quando o sonho de correr atrás de um futuro melhor parecia distante, tornou-se vívido e real. Ana sorriu, o coração em festa, sabendo que não estava sozinha nessa jornada. Encarando o futuro, ela sabia que cada mulher ao seu redor estava carregando uma força incrível, e juntas tinham a capacidade de transformar a cidade. O novo capítulo estava escrito, e Ana estava pronta para a história que estava por vir, cheia de esperança e autenticidade. E aqui está o nosso recado final. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre esse final emocionante. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo.